Então foram mais de 10 dias de festa, vieram delegações de vários estados brasileiros e do exterior também. Mas do ponto de vista político e simbólico, o batismo cultural deixou algo de concreto na história da cidade. Deixou marcos materiais. A meu ver, o grande efeito do batismo cultural é propaganda, né? O objetivo era divulgar a Goiânia, divulgar os seus potenciais. Goiás era um estado, província, muito pobre se comparado com as outras unidades da federação. Era muito difícil de chegar aqui. Era mais difícil chegar aqui do que na Amazônia, porque na Amazônia tinha um rio. Então, durante muito tempo, a cidade de Goiás conviveu com esse estigma de ser uma cidade atrasada, capital de um estado atrasado. Só que ocorreu a Revolução de 1930, né? E a Revolução trouxe um desejo de mudança, um desejo de modernização. E quem assumiu o poder foi o Pedro Ludovico Teixeira. Bom, a ideia da mudança capital não é uma ideia original que surgiu na década de 30. Ela já vinha de vários séculos anteriores, mas em 30 ela foi efetivada após a Revolução que aconteceu neste ano, né, que levou ao poder Getúlio Vargas através das armas. E em Goiás, o interventor escolhido por Getúlio foi o Pedro Ludovico Teixeira, que não tinha um plano de governo para ser executado, porque ele não foi candidato a governador. E aí ele, através de um discurso do primeiro interventor que veio em Goiás, chama Carlos Pinheiro Chagas, ele lançou a ideia da mudança. E então Pedro apropriou-se dessa ideia e passou a ser a grande plataforma do governo dele, a mudança da capital. Então Goiânia, ela foi pensada por urbanista, ela foi planejada para ser uma cidade não só diferente, mas para ser uma cidade melhor. Então esse discurso da modernidade, ele conseguiu convencer as pessoas de que valia a pena se mudar para essa cidade. Goiânia, o lançamento da pedra fundamental foi no dia 24 de outubro de 1933. A transferência efetiva legal foi em 1937. Na minha opinião, o Pedro Ludovico, naquele momento, ele não tinha condições de fazer um evento que inaugurasse a cidade, né? Em 1942, no auge do Estado Novo, ele realmente tinha condições de criar esse evento, e porque também mais ou menos a infraestrutura da cidade básica já estava sendo concluída. Então, chamou de batismo cultural um evento que na época, interventor Pedro Ludovico Teixeira fez para divulgar a cidade que estava sendo construída, né? Então, quase não tinha nenhum prédio ainda pronto, né? Teve muito problema de acomodação, mas ele queria mostrar para o Brasil e para o mundo essa cidade que estava sendo construída. Foram mais de 10 dias de festa, vieram delegações de vários estados brasileiros e do exterior também, que ficaram hospedadas no Grande Hotel e em casa de pessoas também, porque o Grande Hotel não coube todo mundo. O Getúlio Vargas deu uma mãozinha para o Pedro Ludovico, porque ele ordenou que o 8º Congresso de Educação e a reunião, Assembleia Geral do IBGE, fossem realizadas em Goiânia nessa data. Então, esses dois eventos, que se agregou ao batismo cultural, foi responsável por trazer pessoas para cá. Alguns documentos foram colocados dentro de uma urna, como uma cápsula do tempo, né, para que fosse aberta. E à noite, no Teatro Goiânia, recém-construído,
foi então entregue simbolicamente uma chave de ouro maciço que abre essa urna. Então, dentro da urna tinha o cardápio que foi servido no almoço, o cronograma do evento, o que ia acontecer cada dia, né, a chegada das delegações. Tinha também o discurso do Pedro Ludovico, o discurso do Venerando de Freitas, que era o prefeito na época, né? O telegrama que o presidente Getúlio Vargas enviou, porque ele não pôde vir, revistas como a Revista da Semana e Revista Vida Doméstica. O batismo cultural não pegou como uma data importante na memória coletiva. As pessoas não lembram do batismo cultural. Inclusive, o 24 de outubro, ele é o principal feriado do estado de Goiás, né? É o momento que grande parte do estado ele para. Eu acho que existe uma superestimação do batismo cultural. Quando a gente vê os relatos, fala que foi uma festa grandiosa, com a presença de várias autoridades internacionais, né? Primeira coisa que nós devemos considerar é que em 1942 estávamos no auge da Segunda Guerra Mundial. O mundo não estava interessado na inauguração de uma cidade que na época tinha 20 mil habitantes. Menina, não tinha quase nada, né? Então ele queria passar essa ideia, né? Ele queria mostrar isso, mas tinha o Teatro Goiânia, o Grande Hotel ali na 3, aqui tinha esse prédio e o Palácio, algumas outras secretarias tinham muito pouca coisa. Então, assim, não sei se o povo considerava muito moderno. O que o povo muito falava era que se não tinha asfalto. Então era aqueles redemoinhos de vento assim, sabe? Poeira. Mas do ponto de vista político e simbólico, o batismo cultural deixou algo de concreto na história da cidade. Deixou marcos materiais. Por exemplo, o Teatro Goiânia. Ele foi construído para a inauguração da cidade. O Monumento dos Bandeirantes, que está lá entre a Avenida Goiás e a Avenida Anhanguera. Aquele monumento ele foi um presente dos alunos da Faculdade de Direito de São Paulo para a inauguração de Goiânia. Para embelezar a cidade, o governo de Goiás encomendou cerca de 6 mil mudas de flamboyant, aquela árvore que tem aquele vermelho vivo, que até hoje está presente em muitas ruas de Goiânia. A meu ver, o grande efeito do batismo cultural é propaganda, né? O objetivo era divulgar a Goiânia, divulgar os seus potenciais para o Brasil e para o mundo. Então, esse que era o ponto do governo autoritário, né? Que o Estado Novo, né? Que foi implantado em 37, né? Com o golpe de 10 de novembro de 37, do Getúlio, que foi até 45. Então, esses 8 anos nós temos um período autoritário que chama Estado Novo. Então 42 era no meio desse regime e o grande objetivo era mostrar a Goiânia como uma nova cidade, a cidade moça do Brasil e naturalmente divulgar os seus potenciais e alcançar os objetivos governamentais.